Finalmente, o primeiro vídeo de desenho do canal veio aí, galera. Mas cadê o meu suporte do microfone? Brincadeiras à parte, oiê, eu sou a Paulinha e nesse canal eu falo de arte, RPG e histórias mágicas de fantasia, horror ou suspense. Como eu falei agora há pouco, hoje vai ser o dia da arte. Eu tava muito animada pra fazer esse vídeo. Na verdade, essa foi uma das razões principais que me fez criar um canal no YouTube para começo de conversa. Porque eu sigo muita gente que faz artes e publica no YouTube, publica seus desenhos, suas ilustrações e tudo mais. E eu sigo um canal que é de uma moça chamada Kira. E ela, assim, ela é muito divertida, ela gosta das mesmas coisas que eu, ela é uma grande nerdona criativa, assim como eu. E, cara, ela cria personagens baseados em coisas diferentes, com ideias geniais, e eu fico tão inspirada assistindo a Kira, e eu tenho vontade de fazer o mesmo, mas também de aproveitar esse momento que eu tô desenhando um personagem para contar uma história, para contar sobre ele, porque no final das contas, eu espero que um dia quem me assista se interesse pelas histórias que eu vou publicar. Então, nada mais justo e nada mais legal e interessante do que eu já ir mostrando pra vocês como é meu método de criação, como são os tipos de personagens que eu gosto de criar, pra vocês irem acompanhando junto conforme eu vou montando as coisas e dou alguns spoilers. No vídeo da semana passada já foi sobre RPG e o vídeo de hoje meio que também vai ser sobre RPG, porque a personagem que eu vou desenhar é uma personagem que eu uso num universo de RPG. Então, eu jogo com ela. Eu vou contar um pouco sobre a história dela conforme eu for desenhando e vocês vão poder ver um pouco. É uma personagem muito importante pra mim. Ela surgiu primeiro para ser uma NPC. Eu tenho uma outra personagem nesse mesmo universo, que ela é capitã de um navio pirata e ela tem uma tripulação inteiramente feminina. E aí eu perguntei, né, pro mestre se eu poderia criar a tripulação da minha personagem, que seriam NPCs. Só que eu fiquei tão... eu criei elas com tantos detalhes, com tanto carinho e tudo mais, que acabou se tornando uma grande coisa e, vez ou outra, eu até participo do jogo como essas NPCs. Então é muito legal. De qualquer maneira, essa minha personagem, ela tem um nome muito específico, porque eu decidi fazer uma brincadeira que quem, tipo, curte, sei lá, Ordem Paranormal, como eu, o Cellbit tende a fazer umas brincadeiras, tipo, pegando coisas da vida normal, desenhos famosos, programas famosos, e meio que brincando como se eles estivessem no mundo de Ordem. Então, por exemplo, ele tem a versão dele das 3 espiãs demais, mas a dele eu acho que são, tipo, 3 espiãs legais, alguma coisa assim. Ele brinca com o nome. Então, baseando nessa ideia do Cellbit, eu criei no RPG e a minha tripulação, baseado num desenho que eu era super fã quando eu era criança, que chamava Witch. Eu não sei se você que tá assistindo já ouviu falar de Witch, mas Witch era um grandíssimo concorrente de Winx. Uma pena, inclusive, porque eu amava Winx e eu amava Witch. Witch, pra quem não sabe, é a palavra em inglês pra bruxa, mas também é escrito dessa maneira que tá aparecendo aqui, porque é a inicial de cada uma das personagens, dos personagens principais, que é Will, Irma, Tarani, Cornélia e Heilin. E por mais que eu amasse o Winx, o que eu mais gostava em Winx, apesar de ser muito fofo, brilhante e tal, eu gostava muito das bruxas. E eu ficava, poxa, por que as bruxas são ruins? Eu amava as Trix, eu achava elas tão icônicas, fashionistas e tal. Enfim, queria ser parte das bruxas, mas eu queria ser legal, tipo as fadas, entendeu? E pra mim o Witch era uma grande junção disso, porque era bem mais sombrio do que o Winx, não era tipo coloridão, era mais sombrio, era mais bizarro. Mas assim, eram meninas jovens e elas viravam essas bruxas icônicas
mágicas e elas tinham umas roupas legais e elas tinham poderes elementais. Eu achava super interessante, eu adorava. Eu tenho até hoje as bonequinhas delas que o McDonald's lançou na época. Tá lá na casa da minha tia, porque eu dei pra minha priminha e ela brinca com elas até hoje. É muito legal, ela não faz nem ideia do que é. Então, se vocês quiserem que eu apresente o restante da tripulação em outros vídeos de desenho, podem comentar aqui também, que aí eu vou gravar pra vocês. E a personagem de hoje é a letra C, que é a Cornélia. Inclusive, o meu look de hoje é inspirado no que vai vir aí no desenho, então bora lá pra arte. Primeiro eu peguei umas referências no Pinterest e, como vocês podem ver, eu coloquei meio que assim no lugar onde eu queria, o que eu queria, as coisas que tinham a ver com a Cornélia. Quem eu assim imagino que é o rosto dela é uma atriz sul-coreana chamada Jang Ho-yeon. Quem já assistiu aquela série bombadona da Netflix chamada Squid Game, ou né, Round Six, veio como Round Six aqui pro Brasil. Ela foi protagonista da primeira temporada, a Ho-yeon, e pra mim ela é a Cornélia, 100%. Eu fiz uns rabiscos assim por cima das fotos pra eu saber onde tava tudo, pra eu seguir meio que o alinhamento. E agora vamos um pouquinho para a história da Cornélia. Ela cresceu em Busan, na Coreia do Sul, dentro de um orfanato, e ela foi adotada pela primeira vez quando ela tinha 1 ano e poucos meses, ficou lá por cerca de uns 6 meses. Dos 3 aos 5 anos, ela ficou num lar de uma família britânica e ela se mudou com eles para Manchester, no Reino Unido. Não deu certo, ela retornou. E dos 6 até os 10, ela foi ficando nesses lares diversos. Ela participou de várias tentativas de adoção, várias casas, várias famílias, acabou não ficando em nenhuma. Ela era sempre dita como uma criança que não se ajustava direito, que não interagia direito com as outras crianças, que era um pouco estranha, era um pouco fria demais. E ela nunca parecia ter contato verdadeiro, ela não parecia uma criança assim que brincava muito, que se divertia muito, ela era muito introvertida, muito introspectiva. Ela parecia daquelas crianças, sabe, que você sente que é um mini adulto, ou que é uma pessoa que parece que viveu 1 zilhão de vidas já. Essa maturidade toda que ela tinha, esse silêncio dela, né? Ela usava muito para observar ao redor. Então, ela se tornava uma espécie de líder, uma espécie de irmã mais velha, porque eventualmente, né, por ela não ser escolhida, ela foi se tornando uma das crianças mais velhas lá. E ela foi meio que liderando, meio que se tornando essa figura que as crianças iam consultar, ou iam pedir ajuda, ou que ia colocar ordem nas coisas. Ela era, de alguma forma, sempre respeitada. Ela tinha uma boa argumentação, ela falava com muita eloquência, ela sempre foi uma menina que estudou muito, que lia muito, que pesquisava muito, então dava para ver e perceber isso nela. E como vocês podem ver no desenho, eu fiz algumas marcas na lateral do rosto da Cornélia. E eu vou explicar mais pra frente por que e como existem essas marcas. Mas já adiantando, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu já pintei a cara dela antes de tudo. Essas marcas são os sobrenomes que ela já teve, ou poderia ter tido, né, nessas casas onde ela já passou. Então, isso é muito simbólico para ela, que é alguém que sempre buscou um lar, buscou o seu lugar, o seu propósito. Mas voltando aos 13, ela foi adotada por uma família coreano-japonesa que já tinha um filho mais velho e eles queriam uma menina, mas não conseguiram ter mais filhos e resolveram adotar. Nessa casa, a Cornélia passou por muitas dificuldades. Era uma família extremamente exigente, uma família extremamente fria também.
E por ela ser essa criança muito séria, essa criança mais madura, eles viam a seriedade dela, o jeito dela como alguém que estivesse tentando se rebelar ou se achando superior de alguma forma aos adultos. Os pais brigavam muito com ela e colocavam ela em castigos muito rígidos e tal. Era uma casa, um convívio muito difícil. Também sobrava muito pro irmão mais velho dela, que se tornou a única conexão verdadeira que ela tinha feito na vida até aí. Eles se tornaram realmente irmãos, grandes amigos, grandes confidentes. Esse irmão dela, que é o Ryu, ele também era uma pessoa muito quieta, muito na dele, então eles meio que se entendiam no próprio silêncio de alguma maneira. E aos 17, ela fugiu e ela estava disposta a acabar com tudo, a acabar com a própria vida, porque ela não tinha sonhos, ela não tinha aspirações, ela não via uma razão para continuar. E ela se joga num rio, mas ela acaba sendo salva por uma garota mais nova do que ela, mas assim, muito irritada, muito tagarela, muito cheia de energia, né? O extremo oposto que a Cornélia era. E essa garota, chamada Nirvana, salvou e conversou com ela, né? A convenceu de que a vida dela valia, que ela, então, que fugisse de casa se ela não gostava da casa dela, que ela fosse pra outro lugar e tal. Nirvana explicou que ela era de um local muito peculiar, digamos assim, que é onde o nosso RPG se passa, que é dentro do Triângulo das Bermudas. São 3 ilhas meio que mágicas, desconhecidas pelo mundo, que existem dentro do Triângulo das Bermudas. E fala pra ela, cara, se você quiser, você pode vir comigo e com os meus pais. Estamos na cidade por uns dias, a gente vai embora daqui. Né, ela se vê muito tentada com essa possibilidade, ela acaba aceitando. Quando ela volta pra casa pra pegar as coisas dela, ela conversa com o Ryu e eles vão juntos. E desde então, ela mora numa dessas ilhas. O irmão mora em outra. Eles não se veem sempre, mas eles continuam muito próximos. E a Cornélia se tornou a imediata da Nirvana, no navio da Nirvana. E elas formaram uma tripulação muito incrível. É a tripulação do navio Kraken, bem estilo um navio pirata, mas a ilha que a Cornélia vive é uma ilha muito tecnológica, muito futurista, por isso que tem essas vibes bem Matrix aí no desenho. Só que o barco Kraken acabou sofrendo um acidente, um ataque, na verdade. Elas estavam levando uma mercadoria para uma família e essa família acabou atacando o barco. Porque essa família estava sendo investigada pela polícia, não queria que o carregamento do barco fosse encontrado. Para se livrar das evidências, eles explodiram o barco. A tripulação, elas todas foram jogadas no mar. Elas perderam uma pessoa da tripulação e a outra entrou em um coma e que tá até hoje, tipo, já faz 10 anos que aconteceu. Esse acidente moldou muito o que a Cornélia se tornou por alguns anos. Ela se tornou alguém muito revoltada, com muita raiva, com muito ódio de tudo. Quando ela, enfim, estava se sentindo confortável e segura, ela teve tudo tirado dela mais uma vez, como havia acontecido tantas outras vezes, né? E ela teve um período de muita revolta, muito ódio, que foi quando ela, assim, caiu de cabeça nisso. Na segunda profissão dela, digamos assim, que é ser uma caçadora de recompensas nessa ilha. Pra mim, a grande assinatura dela é o coquezinho e as presilhas, que eu falei que também seriam importantes. E elas são de nanotecnologia. Então, assim, aquela tecnologia parecida com a armadura do Homem de Ferro e tal, sabe? Que ela é um negócio e ela se transforma em outra coisa completamente. Então, essas presilhas dela não cortam, mas assim, ela pode ativá-las para que elas se tornem lâminas. Podem virar tanto 2 lâminas menores, quanto se juntar e se tornar uma espada grandona maior. A Cornélia é uma personagem que eu inspirei em algumas coisas. Sempre que eu tendo a criar um personagem de RPG, eu gosto de pegar umas inspirações pra ter um rumozinho pra seguir, né? Um dos personagens que eu me baseei ela é o Cass Breaker, do livro Six of Crows, da autora Lee Bardugo.
Inclusive o Casbreaker, ele utiliza uma bengala também, a dele é um corvo e a da Cornélia é uma Naja. Mas a vibe é dele, ela também é bem parecida com o jeitão dele, ela é bem seca e tudo mais. Principalmente nesses anos de revolta dela, ela foi, tipo, 100% Casbreaker por muito tempo. Na verdade, a arma principal dela, ela é uma pessoa que utiliza muito de lâminas. É uma bengala com uma cabeça de Naja em cima. Tem uma lâmina bem fina por dentro. Outro personagem que eu me inspirei nela é uma personagem chamada Naxu. Ela é de Alquimia das Almas. É um K-drama, uma série coreana. E essa personagem Naxu, ela é uma assassina. E Naxu quer dizer, tipo, cabeças rolando, porque ela arranca a cabeça das pessoas. Então, o codinome da Cornélia, né, como essa assassina de aluguel, é Naxu. Também, como vocês podem ver no desenho, o nome coreano da Cornélia é Chewon, Kim Chewon. É um nome que ela escolheu, o nome da família que ela adotou. Kim é um dos sobrenomes mais comuns na Coreia que tem. E então eu quis colocá-lo para ser esse símbolo de tipo comum, porque é isso que ela se sentiu por muito tempo e ela queria colocar esse sobrenome comum porque ela se sentia comum, ela se sentia apenas mais uma na multidão, alguém que não fazia diferença, alguém que ninguém queria, alguém que ninguém enxergava. Então tem toda uma simbologia. E a moto é porque ela dirige, né, uma moto bem futurística, né, como a própria ilha, que é super a vibe dela, ela é chique, ela é a assassina de terno, uma moto muito legal, com óculos tecnológicos e retráteis. Outra coisa muito legal, e agora falando sobre esses olhos dramáticos que eu fiz nela e essas tatuagens, marcas, enfim. Dentro da mitologia do RPG existem deidades, né, que seriam os deuses dessa ilha. Eles comandam essa ilha, não exatamente, mas assim, eles são uma crença. Você pode acreditar neles ou não, mas caso você tenha fé neles, você vai meio que se conectar com um deles que, sei lá, pareça mais com a sua personalidade. E baseado nesse específico que se conectar com você, você pode herdar também alguns poderes específicos. E a deidade que a Cornélia é conectada se chama Guardião. Ele é uma das deidades maiores da ilha. A ilha tem 9 deidades, sendo 3 delas maiores e as outras deidades menores. O guardião, ele seria quem coleta as memórias, quem guarda as memórias, quem guarda toda a sabedoria, essas coisas. Ela mesma é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito calculista, muito observadora e tudo mais. E um dos poderes herdados pelo guardião é ela poder causar alguma coisa nas pessoas. E o poder que eu escolhi, ele se chama Vislumbre do Abismo. E se alguém olha pra ela, vê tipo o rosto dela meio bizarro, entendeu? Meio que quebrando assim, a pele dela quebrando de alguma forma muito bizarra, e essa pessoa fica muito assustada. Também pelo guardião, na dimensão dele, digamos assim, ele tem uma grande biblioteca, que tem os livros da vida de cada pessoa e tal. Então, pensando nisso, eu peguei umas referências, por exemplo, de Ordem Paranormal, que eles escrevem as histórias na própria pele para ficar marcado, para terem mais poder. E da galera de Coração de Tinta, que também escrevia na cara as histórias para ganhar mais poder. No rosto da Cornélia, pensando nisso, pensando também em contar a história dela, estão esses nomes em coreano, esses nomes que ela já teve. E esse aqui foi o resultado final do meu desenho. Como vocês podem ver, eu coloquei umas estrelinhas, uns brilhinhos, pra adicionar um drama também. Eu queria um fundo mais dinâmico, mais interessante do que o que tava antes. Então, tem esse dourado que simboliza o guardião vindo por trás dela, pra simbolizar que, tipo, o guardião tá lá com ela, observando, ele tá acompanhando há muito tempo nessa jornada. E é isso, gente. Essa é a história da minha queridíssima Kim Chewon, Cornélia Kim ou Naxu. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desenhar é uma coisa que eu sempre amei fazer. Eu tenho pastas e pastas
de desenhos antigos. E eu gostaria de fazer esse quadro mais frequentemente de ilustração, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, porque eu tô aprendendo ilustração digital, é bem diferente da ilustração tradicional. Eu tô tendo umas dificuldades, eu tô fazendo alguns cursos e eu queria aproveitar para criar conteúdo sobre isso, mas também para eu ir treinando novas técnicas. Essa mesma que eu fiz, ela foi usando alguns pincéis que eu nunca tinha usado antes, que eles ficaram com um efeito bem diferentão mesmo, sabe? Ficou quase um estilo japonês. Eu gostei demais do resultado. Eu espero que vocês também tenham curtido. Se você gostou e quer mais vídeos assim, por favor, deixa um like para me ajudar a chegar em outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda para amigos que gostam desses temas também. E se você quiser, deixa um comentário com uma sugestão ou dizendo só que você gostou e já vai me ajudar demais. Então fica no aguardo, porque semana que vem, quarta-feira, a gente tem de novo, tá? Me sigam nas redes sociais se você gosta de arte, de RPG, de histórias, indicações de filme, livro, série. Então pode me seguir e a gente se vê muito em breve. Tchau!